Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ediane Gomes e vamos estar ao longo de mais uma unidade junto, trocando vários conhecimentos acerca do marketing. Vamos começar agora. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre macro e microambiente de marketing. O que isso é importante para a gente enquanto funcionário, enquanto empreendedor, enquanto dono de uma empresa, enquanto profissional? Por que a gente tem que conhecer sobre macro e microambiente de marketing? O que é isso? Gente, toda empresa ela sofre várias interferências, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. Então a gente tem que entender que variáveis são essas que interferem dentro da empresa e que podem alavancar ou não o seu negócio. Então, a importância de analisar um ambiente, né, análise ambiental, é porque uma boa análise pode fazer com que a empresa tome decisões corretas e, consequentemente, se ela não souber analisar o mercado e nem se adaptar às mudanças, ela pode acabar falindo, né? A gente tem vários exemplos de empresas que não conseguiram se adaptar rapidamente às mudanças no mercado e que hoje já não existem mais. Então, é importante a gente entender esse conteúdo. Então, vamos lá. Qual o papel do marketing dentro de uma organização? Nós vimos na unidade passada que o marketing ele tem um papel de atender os desejos dos clientes, né? Atender as necessidades e os desejos dos clientes através de uma relação de troca. Ou seja, eu, empresa, forneço um produto ou um serviço para o meu cliente e em troca ele faz uma remuneração. E o que a gente viu também muito forte na aula passada é que nós temos que entender como esse cliente se comporta para que a gente possa, né, vender os produtos, né, que atendam às suas necessidades. E como é que a gente faz isso? Gerando valor. Botem sempre na cabeça de vocês que o marketing ele nunca vende um produto ou serviço, ele vende benefícios, ele vende valor, né? Quando vocês veem a propaganda da Chevrolet, tem uma propaganda daqueles carros 4x4, eles não ficam falando do carro robusto, das quatro rodas. Tem até um slogan que é assim da Chevrolet: Find New Roads, ou seja, encontre novas estradas. Isso é uma característica marcante, né, do valor que aquele bem vai proporcionar ao cliente. Então, aquele veículo ele não vai proporcionar ao cliente simplesmente uma locomoção, né, que é uma das principais características do carro, mas ele vai proporcionar o quê? Novas estradas, novas trilhas, né, que é o valor que esses carros 4x4 entregam aos seus clientes. Então, é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam um exercício. Tentem pegar qualquer tipo de produto. Pode ser açaí, pode ser sorvete, pode ser roupa, e tentem pensar qual o valor que aquele produto ele pode gerar para o meu cliente. Uma pizzaria, qual é o valor que você quer passar para o seu cliente? Será que é só simplesmente comer uma pizza ao domingo? Ou é juntar os amigos e a família, né, aos domingos? Que é uma coisa que a Coca-Cola faz muito bem, né? Nas propagandas pouco se vê a Coca-Cola falando da Coca em si, né? Você vê várias pessoas reunidas e o produto central em torno daquelas pessoas. É mais ou menos assim que seria a pizza. Então façam esse exercício, né? E tentem atribuir a algum produto um valor. Vamos lá. Então ele diz assim: as áreas funcionais de uma organização da empresa são. Gente, vocês têm que conhecer as áreas funcionais da empresa, porque essas áreas da empresa, o marketing ele não atua só. Nós do marketing necessitamos das outras áreas. E a gente tem que estar interligado. A gente precisa saber de informações do setor de vendas, qual é a previsão de vendas, né? Quantos clientes nós temos, qual é a projeção futura. Nós precisamos saber dos setores em geral,
se nós temos capacidade produtiva para atender o cliente. Então, você precisa conhecer as suas áreas funcionais da empresa e estar em contato com elas. Aí ele diz que as áreas funcionais é a contabilidade, né? A questão da tributação, que a gente sabe que é bastante onerosa aqui no Brasil, né? Que tem que estar tudo em dia. As finanças, né? Que são onde os recursos vão ser aplicados da empresa. Eu vou investir o dinheiro da empresa mais em máquina e em capital de giro, que é o dinheiro para pagar as contas a curto prazo. O setor de recursos humanos, que é responsável pela contratação, né, de todos os funcionários da empresa, como também o desenvolvimento desses funcionários dentro da empresa, é um papel do RH. Então, a gente tem que entender, né, qual é o papel do RH e a importância dele dentro também do marketing. O RH nos fornece uma equipe capacitada, ele é responsável, né, por entregar pessoas que têm a competência ideal para trabalhar no marketing. A produção, qual é a relação que essa área da produção tem? A produção é responsável, né, por fabricar um bem, né? Então, eu tenho que saber aqui na produção se eu tenho um produto em estoque, né? Se os produtos que eu tenho, ele consegue atender a minha demanda, o meu pedido, né? Aí ele vai falar aqui da área de suprimentos, que é a área que eu compro matéria-prima, né? Aí fala a área de marketing, também tem a área de vendas. São as áreas funcionais, que são os departamentos dentro de uma empresa. Às vezes vocês perguntam assim, professora, toda empresa tem essa estrutura? Não, gente, vai depender do tamanho. Tem empresas pequenas que é o dono que faz toda a parte do RH, que faz a parte da finança, que faz a parte dos suprimentos, né? Então depende do aporte. Quanto maior a empresa, mais departamentalizada ela é, né? Mais áreas ela tem. E aqui tem até uma citação do Peter Drucker, que nós que somos estudiosos da administração, o Peter Drucker é um do pai, né, da administração. Ele fala assim, marketing e inovação geram resultados. Todo o restante gera custos, né? Ele quer dizer o quê? Que o marketing, ele alavanca o teu negócio. Ele dá projeção da tua empresa no mercado. Ele te reposiciona melhor perante os concorrentes. Você consegue aumentar a sua participação no mercado, né? Que é o que toda empresa quer. Uma empresa ela não quer comer somente uma fatia pequena de bolo. Ela quer comer o bolo todo ali do mercado. Então, o marketing, quando ele é bem feito, ele gera isso. E hoje, gente, o marketing em si, ele é pautado em resultados, né? Em desempenho, em lucro, em aumento de receitas, né? Aumento de vendas. É isso que o mercado hoje quer, né? E almeja, né? De uma empresa. Esses melhores resultados. Vamos aqui. Aí ele fala assim, dentro da administração, alguns processos que nós temos que entender, que às vezes geram muita confusão das pessoas, né? Que é o processo administrativo. Que processo administrativo é esse, professora? Toda empresa tem? Tem. Que é o processo de planejamento, processo de organização, direção e controle. Professora, me explique melhor. Gente, o processo administrativo, ele é fundamental para organizar qualquer empresa. Qualquer empresa passa por um processo administrativo. Agora, se a sua empresa vai fazer isso bem ou não, aí vai depender da capacitação da sua equipe. O que é o planejamento? Eu tenho que planejar a minha empresa. Eu tenho que planejar qual é o tipo de produto que eu vou vender, né? Eu tenho que planejar, né? Como é que eu vou atender da melhor forma o meu público-alvo? Onde é que eu vou abrir a minha loja? Vai ser no centro da cidade? Vai ser na aldeota? Vai ser na periferia? Quanto de dinheiro eu vou precisar? Eu vou precisar investir mais em máquinas ou mais em contratação de pessoal? Tudo isso entra na parte de planejamento. E a parte de organização, professora? A parte de organização, o nome já está dizendo, é onde eu vou alocar as pessoas nas áreas corretas. Então, tipo assim, na minha empresa vai ter um setor de marketing, então eu vou organizar. Na minha empresa vai ter um setor de vendas, na minha empresa vai ter um setor de contabilidade. Então, na minha empresa, além de eu
departamentalizar, que é na parte de organização, eu também vou organizar os meus recursos, as minhas máquinas. Onde é que eu vou botar meus computadores? Será que eu preciso de mais computadores ou esses são suficientes, né? Na organização eu vou estruturar a minha empresa, organizar, né? Ela vai ganhar forma. Eu tiro do planejamento, que é aquela concepção da ideia, e ela passa a ganhar forma, né? Isso é a organização. Depois da organização, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Essa questão aqui, quem está estudando para concurso, processo administrativo são uma das questões que sempre caem, tanto da área de administração e marketing. São questões relacionadas ao processo administrativo, que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, qual é o próximo processo administrativo que nós temos? Nós temos a direção. A direção, gente, ela está relacionada com o perfil de liderança. Depois que eu organizei a minha empresa, eu preciso de pessoas que conduzam a minha empresa a alcançar resultados. Será que se eu deixar as pessoas ali sem nenhum comando, sem nenhuma liderança, eu vou conseguir gerar resultados? Ou eu preciso de uma pessoa para ajudar, auxiliar as pessoas a conseguir os objetivos empresariais? Professora, que objetivo empresarial é esse? O aumento do lucro, aumento da participação no mercado, aumento de clientes, tá? Eu preciso de uma pessoa puxando, alavancando isso, essa força de vendas? Preciso. Isso eu dou o nome de direção, que é o perfil de liderança. E dentro da direção, gente, que é do processo administrativo, como eu falei para vocês, entra o perfil de liderança. E é interessante você saber que tipo de liderança tem na minha empresa. Se é uma liderança mais democrática ou mais autocrática. Qual o perfil? Líderes mais autocráticos são aqueles que não dão tanta chance para os colaboradores, não deixam os colaboradores falar e interagir. Já a liderança democrática, você fomenta um ambiente de mais inovação, de participação, de criação. Então você tem que ver qual o tipo de liderança eu tenho na minha empresa, porque isso interfere nos resultados. Observem, às vezes a gente trabalha em empresas que a gente não tem vez, que a gente não é ouvido, né? Que a gente não pode falar. Isso gera desmotivação. E desmotivação faz com que a produtividade da empresa diminua. Por isso que esse processo administrativo de direção é tão importante. Porque quando eu tenho uma boa liderança, né, eu consigo levar a minha empresa a alcançar melhores resultados. E por fim, gente, eu tenho um controle. O que é esse controle? O controle, gente, Peter Drucker fala muito bem sobre isso. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Como é que você vai saber se você está evoluindo ou não se você não está medindo o seu crescimento? Então, a função do controle é essa. Eu planejei um crescimento de 20% da minha empresa. Então, quando eu cheguei lá no controle, eu vou aferir se de fato eu cresci esses 20% ou não. Porque se eu não tiver crescido, eu vou verificar qual foi, né, o gargalo que fez com que eu não crescesse. Então, o controle é fundamental para a melhoria organizacional, tá bom? Então, o controle é uma ferramenta que a gente verifica se a empresa está melhorando seu desempenho. Então, isso é o processo administrativo. Aí ele fala aqui, gente, que dentro das atividades gerenciais, a gente tem dois tipos, as estratégicas e as táticas operacionais. Eu já queria dizer para vocês que as decisões estratégicas, geralmente quem toma é mais o conselho diretor, o dono da empresa, os diretores, tá? E as decisões táticas são mais os gerentes dos departamentos, que é gerente de marketing, gerente de logística, gerente de RH, são decisões táticas. E a parte operacional são aqueles líderes que estão ali mais num chão de fábrica, que estão ali na linha de frente. São decisões mais operacionais do dia a dia. Aí ele fala assim, tudo isso, gente, é para você entender qual é o papel do marketing, tá? Você tem que entender esse processo administrativo e tem que entender as decisões estratégicas, táticas e operacionais. Ele fala assim, dentro das decisões estratégicas, a empresa tem que lidar a todo momento com a análise de oportunidades. Que oportunidades são essas? Bom, em tempos agora de pandemia,
O que eu consigo observar como oportunidade, né? Isso é uma decisão estratégica. O delivery cresceu muito. Será que eu não posso, de repente, migrar de uma operação física para uma operação virtual, né? Delivery? Será que não tem mais chance de crescimento devido à pandemia? Isso é uma oportunidade de negócio. É uma decisão estratégica, né? Que eu tenho que estar monitorando. E aqui ele dá alguns exemplos. Ele fala decisões também relacionadas ao ciclo de vida de produto. Se o seu ciclo de vida de produto é um produto que tem um ciclo longo ou curto. Se você vende geladeira, geladeira tem um ciclo de vida de produto maior. Então, assim, teoricamente, os clientes vão demorar mais tempo para comprar geladeira. Então, como é que você vai fazer para aumentar as suas vendas? Se o ciclo de vida de produto é um ciclo alto, é isso que você tem que pensar. Curva de experiência. O que é isso, professora? Quando eu gero bons produtos e bons serviços para o meu cliente, a curva de experiência do meu cliente aumenta. Ou seja, a relação que ele tem com a minha empresa aumenta. Aqui em casa, vou dar um exemplo. Aqui em casa só entra ventilador Arno. Por quê? Porque nós temos boas experiências com essa marca. Então é isso que eu estou falando. É sobre isso, curva de experiência. Portfólio, né? Outra decisão estratégica. Qual o nível de portfólio do meu cliente? A minha base de clientes está boa? Eu tenho que aumentar? Atratividade. Será que a minha empresa está atrativa ou não? Ela é uma empresa competitiva? Ela é uma empresa que trabalha com o público correto? São exemplos, tá? Outras decisões que eu posso tomar, ele fala aqui o target, né? Que é qual é o seu público específico, como é que eu vou me posicionar. O posicionamento, gente, é como eu quero que o meu cliente me veja. Se eu vendo, né, produtos veganos, né, que não consomem nada de origem animal, eu quero que o meu cliente me veja como uma empresa sustentável, que não agride o meio ambiente. Então é assim que eu vou me posicionar para ele. O posicionamento é como o cliente percebe a sua marca. Qual a estratégia competitiva que eu vou adotar, né? Eu vou adotar uma estratégia de preço ou de diferenciação, né? Aí ele diz assim, estratégia de crescimento. Ele está dando só exemplos, né? De decisões que nós tomamos. Aí, passando aqui para a base tática operacional, ele fala que eu posso analisar os mercados atuais, que é o mercado que a empresa hoje atua. Eu posso fazer um delineamento do mercado, né? Eu posso verificar se realmente o meu produto ele está de acordo, né, com o gosto dos meus consumidores ou se eu estou perdendo espaço no mercado. Será que hoje, principalmente quem vende moda, né, é uma coisa que é muito passageira, então toda hora eu tenho que estar fazendo esse delineamento do mercado. Será que esse cropped ainda sai? Será que os meus clientes ainda têm esse gosto, né, essa demanda por esse produto? São essas decisões táticas, tá? Da gerência. A organização de compra, será que eu vou comprar? Tipo, agora a gente teve um novo decreto aqui no estado do Ceará, que nós funcionamos até 3 horas da tarde no fim de semana. Então, será que eu preciso comprar o mesmo volume de produtos ou eu vou ter que reduzir a minha compra? São decisões também. E assim vai. E aqui ele bota outros tipos de decisões relacionadas ao mix de marketing, que é o produto, preço, promoção em praça, que nós temos que tomar. Então, um resumo desse slide. Você tem que entender o processo administrativo, porque são decisões que você vai utilizar no marketing em relação ao planejamento, organização do teu setor, direção e controle, que é o desempenho do marketing. Também decisões estratégicas, né, que são a níveis da diretoria, e decisões da gerência e operacionais. Isso tudo envolve, né, o setor de marketing, tá? Então vamos aqui. Ambiente de marketing, tá? A gente tem, gente, o macroambiente e nós temos também o microambiente, tá? O macroambiente, né, que são as variáveis externas, são coisas que a empresa não tem controle, são variáveis incontroláveis. Ou ela se adapta, né, àquela mudança que teve no mercado, ou ela quebra, ou ela perde cliente. Então, as questões das variáveis externas, que são a análise macroambiental, são variáveis que não estão sob o controle da empresa. O que ela pode é aproveitar uma oportunidade
e se defender de uma ameaça no mercado, né? Então, nós temos dois ambientes, o macro, que é o ambiente externo, e temos o microambiente, que é o ambiente interno da empresa e que ela já tem controle, que é a empresa em si e os seus fornecedores e clientes. Esse microambiente, ela tem controle, né? Ela consegue modificar. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que há esses dois ambientes, o macro e o microambiente. O macroambiente são variáveis que a empresa não tem controle e o micro já são variáveis que ela tem controle. Aí ele fala assim, empresa, mercado, ambiente. Né? Ela fala assim, empresa, são a empresa em si, todos os departamentos, né? Aqui ela vai numerar os departamentos da empresa. O mercado, né? Onde quem está no mercado são os consumidores, os intermediários, concorrentes, fornecedores. São variáveis que ela tem controle. Aqui é o microambiente, tá? E aqui o ambiente do lado direito é o macroambiente, que são as variáveis que eu não tenho controle. Ou tenho que aproveitar uma oportunidade ou me preparar para uma eventual ameaça à minha empresa. Que aí são fatores que existem econômicos, tecnológicos, socioculturais, políticos legais, naturais ou demográficos. Então, percebam, do lado esquerdo eu tenho um microambiente e do lado direito eu tenho um macroambiente. Aí aqui, gente, ele vai falar, né? Fatores externos à empresa são aqueles que ela não tem nenhum controle. Professora, me dê um exemplo prático de algo que interfere na empresa e que, se ela não monitorar o mercado, pode fazer com que as vendas dela caiam. Olha, perceba, vamos supor que haja uma mudança na legislação brasileira e, de repente, eu não possa mais vender lâmpadas de LED, certo? Surge um novo produto e agora não pode mais vender lâmpadas de LED. Só um exemplo. Se eu não conseguir me adaptar a essa nova resolução, né, essa nova lei, a minha empresa que só vende lâmpada de LED, ela vai quebrar. Então, isso é um exemplo. Mas, assim, se eu não monitorar o mercado, se eu não monitorar essas mudanças, como é que eu vou me adaptar? Da mesma forma, tá? São outras variáveis. Vou dar um exemplo. Vamos supor que... agora, vamos supor não, está acontecendo mesmo. O ambiente econômico agora não está muito favorável. Por quê? Devido à pandemia, o desemprego, mais de 12 milhões de desempregados, a questão da renda das pessoas está baixa, isso faz com que o mercado fique um pouco desaquecido. Então, pensando nisso, a sua empresa é uma empresa que vende material de construção, só que você sempre só vendeu à vista e uma vez no cartão. Dentro desse cenário econômico, se você não se adaptar e criar novas formas de pagamento, será que você vai conseguir manter o seu nível de vendas? Pense um pouquinho. A resposta é não, né, gente? O que eu estou querendo dizer? É que esses aspectos externos, eles servem para a empresa tomar decisões. E quanto mais rápido a empresa tomar decisões, mais rápido ela vai se adaptar. Eu lembro que em 18 de março, que foi o dia do decreto, né, que a gente começou o lockdown, que a gente já não podia mais trabalhar da mesma forma. As empresas que conseguiram se adaptar mais rapidamente aos recursos tecnológicos, elas saíram na frente das outras. E as empresas que não conseguiram se adaptar, fecharam. Então, isso é um exemplo clássico, né, de um macroambiente, de como a gente pode se adaptar a ele. Aí aqui a gente vai trazer alguns exemplos para vocês. Não deixem de entender isso, gente. Porque um bom profissional, ele precisa saber lidar com todas essas variáveis para tomar a melhor decisão. Ele fala assim, dentro do macroambiente de marketing, né? Ele fala assim, tem as necessidades e as tendências, né? Modismo, que eu falei, modismo passa rápido. As tendências são mais duradouras e as megas tendências. Mas o modismo, hoje, um mês ele dura e amanhã ele não está mais no mercado. Aí ele fala assim,
Eu tenho que identificar as principais forças, né, dentro de um ambiente de marketing, que no caso é o macroambiente. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças que existem no mercado, né? Aí dentro dessa análise demográfica que a gente vai analisar o aspecto demográfico, o que pode ser ameaça ou oportunidade para a minha empresa? O crescimento da população mundial é uma ameaça ou uma oportunidade? É uma oportunidade, por quê? Porque eu vou ter mais pessoas, né, em potenciais para comprar meu produto. Composição etária da população. Se a população vive mais, isso é uma oportunidade ou uma ameaça para você? Né? Você tem que ver o seu mercado. Mercados étnicos. Qual tipo de etnia tem ali? São Paulo é um mundo de etnia, né? Tem coreano, japonês, chinês, europeu, né? Você tem que conhecer o seu ambiente demográfico. Inclusive lá em São Paulo tem um bairro que é o bairro da Liberdade, que é um bairro que tem vários tipos de produto, é uma rua toda de produtos japoneses, né? Então, devido a quê? Devido a essa característica do ambiente demográfico. Padrões familiares, né, que interferem nas compras, movimentações geográficas da população, né? A questão de migração, um exemplo. Hoje o Icaraí, né, que é uma região aqui na Caucaia, ele se tornou uma região muito de dormitório. As pessoas trabalham em Fortaleza, em outros recintos, e vão somente dormir. Mas hoje é uma cidade que passou a ter determinados tipos de produtos voltados para essas pessoas, né? Principalmente no final de semana, que somente vão dormir, né? Que não trabalham lá, que só dormem, moram, mas trabalham em outra região. Então, esse é o ambiente demográfico que a gente tem que entender. Outro aspecto que a gente usa bastante aqui no demográfico, que a gente tem que entender, é a questão não da composição, mas da expectativa, né, da população de vida. Hoje a população ela vive muito mais do que antigamente. É por isso que hoje já existe agências de viagem vendendo os pacotes exclusivos para as pessoas da terceira idade, ou melhor idade, como chamam. Né? Por quê? Porque é uma faixa etária que está em bastante crescimento e que tem um bom poder aquisitivo e que, devido à aposentadoria, acaba sempre fazendo várias viagens, né? Óbvio que também tem a questão da renda, tá? Ambiente econômico, tá? Distribuição de renda, né? Quando um país ele tem uma distribuição mais igualitária, gente, é melhor, né? Um país que tem muita desigualdade não estimula o desenvolvimento de um todo, né? A questão da poupança, o endividamento. Nesse cenário de pandemia, o endividamento das pessoas aumentou, né? Das pessoas, perdão, aumentaram. Então, isso é uma coisa que a empresa tem que monitorar. Terceirização e livre comércio, né? Disponibilidade de crédito. Será que eu disponibilizo se as pessoas estão muito endividadas? Será que é uma solução eu dar mais crédito para elas ou não, né? São alguns aspectos que a gente tem que estar analisando. Ambiente sociocultural, visões de si mesmo, das outras pessoas, organização, da sociedade. Hoje eu costumo dizer que nós estamos muito mais atuantes em termos do nosso papel, da nossa organização coletiva, social. Nós estamos mais críticos, cobrando mais de nossos governantes, cobrando mais atuações da empresa, atuações sustentáveis. Então, esse é o perfil hoje da nossa sociedade. A gente está muito mais atuante, cobrando mais ações que gerem benefício para o coletivo. Então, esse é o perfil. Então, você que tem uma empresa tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque seu cliente se preocupa com isso. Mudança de valores ao longo do tempo, nós mudamos os valores. Na época da minha avó, as empresas nem se preocupavam com essa questão de sustentabilidade ambiental. Hoje, nós já se preocupamos. Hoje, quando eu vou numa barraca de praia, eu evito, né? Não tento não pedir canudo. Né? Às vezes eu tomo coco num copo de vidro, eu tomo mesmo o coco ali sem nenhum tipo de canudo. Né? Então, a gente está mais assim, consumidor. Ambiente natural. Lembrando que tudo isso faz parte do macroambiente, tá, gente? Ambiente natural,
né? Escassez de matéria-prima. Vamos supor que você venda, sei lá, um produto, vamos supor, um exemplo, um açaí aqui na região, no estado do Ceará. E essa matéria-prima, que é o açaí, está em escassez e pode correr um risco daqui a 2, 3 anos não existir mais. Um exemplo, tá? Então, você já tem que se preocupar. Qual é o outro tipo de produto que eu vou vender, já que a minha matéria-prima está escassa, né? Ou até mesmo a questão da escassez devido à safra, né? Às vezes tem a safra que tem a produção em alta e tem épocas também que a produção está baixa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me programar? É tanto que às vezes nessa questão os preços acabam aumentando, né? Porque está faltando, né, a produção, aí eleva-se os preços como uma forma de controlar a demanda. Aumento do custo de energia, isso interfere, né? Porque a nossa energia é basicamente a hidrelétrica, né? Então, às vezes, os níveis dos rios não estão bons e eles acabam influenciando. Pressões antipoluição, né? Mudanças no papel dos governos, tudo isso do ambiente natural. E aqui, gente, agora um dos melhores aspectos hoje que as empresas têm que se adaptar o mais rápido possível. Ambiente tecnológico, né? A gente pôde ver uma correria em massa para as empresas se adaptarem a essa questão tecnológica. Muitas empresas não sabiam mexer ainda com os aplicativos de reunião, o Meet, o Microsoft Teams, o TeamLink. Foi uma correria para gravar aula, nós, né? E assim muitas empresas também se adaptaram de forma rápida e outras não conseguiram se adaptar. Então, esse aspecto tecnológico é um aspecto que ele culmina muito na sobrevivência da tua empresa. Ah, eu não gosto. Meu pai, ele tem uma visão antiga, ele não quer se adaptar. Pois quero lhe dizer que se ele não se adaptar, se não mudar seu posicionamento, essa empresa corre um grande risco de não existir em pouco tempo, tá? Aí ele fala, oportunidades limitadas para inovação, né? Inovação de produtos e serviços. Nós hoje queremos sempre produtos inovadores, tá? Uma empresa referência, depois olhem, de produtos inovadores é a empresa 3M, sempre lança bastante produtos inovadores. Outro exemplo de empresas que cresceram muito, né, na pandemia com produtos inovadores e ações inovadoras foi a questão do paisagismo, né? As empresas começaram a vender plantas, né, para as residências, principalmente porque nós estávamos muito tempo em casa e ociosos. E foi um mercado que cresceu muito agora na pandemia. Foi uma oportunidade que muitos viram, né, e acabaram vendendo, né, em delivery essas plantas. Variações nos orçamentos, né, de pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui são grandes empresas, tá, gente? Esses produtos que vocês veem no mercado, celular da Samsung, da Apple, todos têm um setor de pesquisa e desenvolvimento. Esses tênis que vocês usam, da Nike, todos têm um setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Que testam os produtos, que criam os produtos de acordo com as necessidades dos clientes. Regulamentação da mudança tecnológica, eu tenho que estar atenta às leis, né? Antigamente, fake news não era crime, hoje já são monitorados, né, essas ações, então cuidado com o que a gente joga na rede, né? Hoje a gente, graças a Deus, já tem um acompanhamento melhor dessas regulamentações, né? Então, só alguns exemplos. Temos também a questão política legal. A política legal que eu falei para vocês, gente, são as leis, né? A lei, quando um país muda uma lei, a gente tem que se adaptar, né? Então, se de repente aquele teu produto ele não está sendo sustentável para o meio ambiente, pode ser que tenha alguma regulamentação e você tem que adaptar, principalmente com a emissão de poluentes, né? Muitas empresas fabricantes de carros tiveram que se adaptar na questão da emissão de poluentes. Então, se você é uma empresa que não consegue se adaptar a essa nova legislação, você vai fechar, né? Então, é só um exemplo. Vou dar um exemplo. Pizzarias, algumas pizzarias atuam com forno a lenha, né? Ainda não pode. Por quê? Porque tem um alto índice de poluição, né? Então, assim, algumas empresas que ainda atuam dessa forma acabam infringindo as leis, né? Então, tem que se adaptar às novas regulamentações, que são a gás.
Então, gente, aqui são os aspectos que vocês viram, né, de variáveis do macroambiente. Então, o que eu posso fazer dentro do macroambiente? É me adaptar, é aproveitar uma oportunidade de negócio. Eu vi hoje uma reportagem da Ana Maria Braga que uma empresária saiu do emprego, né, ficou desempregada e não sabia ao certo qual era o tipo de negócio que ela poderia abrir para fugir da crise, do desemprego. E ela acabou montando, junto com a amiga dela, uma loja de aluguel de roupas, todo tipo de roupa, não somente de festas, que era comum a gente ver, festa de casamento, mas festas de looks montados para festas normais, look para fim de semana, look para um pagode, look para uma praia, e tinham assinaturas mensais. E isso é uma oportunidade de negócio. Outro exemplo de um mercado que cresce bastante é o mercado de assinatura de livros, os clubes dos livros, que você paga ali uma taxa de R$ 20 por mês e você tem direito a 4 livros. Aí você me pergunta, professor, R$ 20 é pouco. Aí tu multiplica pela quantidade de clientes que tem, né? É a mesma coisa no Netflix, né? Você paga ali, acho que 30 e poucos reais, mas você acha pouco, mas multiplica pela quantidade de usuários, né? Ao todo, acho que no Brasil nós somos o terceiro mercado maior consumidor do Netflix, com 16 milhões de assinantes, né? É muita coisa. Então, dentro do macroambiente, não esqueçam que a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Aí ele fala até aqui. Fatores externos, né, são fora do controle da empresa. A empresa não consegue controlar. Ou ela se adapta, ou ela vai perder participação no mercado, né? Aí ele fala, a oportunidade, ela tem um impacto positivo no negócio. É quando mesmo dentro de uma crise, você vê uma oportunidade de gerar um negócio. Tem até uma expressão bem conhecida que o pessoal fala. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que é isso? Que dentro, às vezes, de uma crise, sempre há uma oportunidade de negócio. E dentro da pandemia surgiram vários, né? O Zé Delivery. O Zé Delivery é uma plataforma totalmente online, onde você faz a encomenda das suas bebidas e ele vai entregar na sua casa. Então, o iFood, né? Tanto os outros, o Uber Eats, né? São modelos de negócios em crescimento, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Ameaças, né? As ameaças é o impacto negativo no negócio, então você tem que se adaptar rapidamente, porque se você não se adaptar, você vai perder vendas, vai perder lucro, então a gente tem que se adaptar rapidamente. Microambiente, gente. O microambiente, né, são fatores próximos à empresa, que ela tem controle. Então, tipo assim, se dentro da minha empresa, vamos supor que os meus produtos estão saindo com problema, eu posso corrigir isso? Posso. Eu tenho controle sobre isso? Tem. Inclusive o Galaxy, eu não lembro agora qual foi o Galaxy Note, se eu não me engano foi o 7 da Samsung, tiveram vários problemas, eles estavam esquentando, né? E alguns deles estavam explodindo. Então, foi um problema seríssimo que impactou negativamente em milhões na empresa. Fizeram vários recalls, que é chamada para correção de celulares. Mas são fatores que a empresa tem controle, né? Então, os microambiente, a empresa tem os pontos fortes e os pontos fracos dela. Então, ela pode controlar. Aí ele fala assim, fatores internos da empresa sobre os quais ela tem algum tipo de controle, né? A questão dos fornecedores. Eu tenho controle, professora, dos fornecedores? Tem. Você pode escolher que tipo de fornecedor eu quero? Posso. Vamos supor que você tem uma loja de móveis. Se você escolher bem um fornecedor, você não vai precisar fazer tanto estoque, comprar tanto material para deixar estocado, porque estoque em excesso é dinheiro parado. Se você tiver um bom fornecedor, talvez ele consiga lhe entregar o produto com 5 dias. Isso vai fazer com que você não tenha tanto estoque, né? Então você tem controle sobre isso. Você tem controle também os clientes. De uma certa forma você consegue estimular. Se você fizer uma ação na empresa,
né, e baixar um preço de um produto, isso interfere diretamente no cliente. Assim como você aumentar também, bruscamente, o preço, também tem uma relação, né? Então, o microambiente são variáveis que a empresa tem controle, né? São fatores próximos à empresa. E, professor, o que são esses stakeholders que as pessoas sempre falam? Os stakeholders são os parceiros de negócio da empresa, que é muito importante que ela tenha bom relacionamento com seus parceiros, né? Para conseguir ofertar os melhores serviços para os seus clientes. Aí ele até fala assim, dentro do microambiente, há uma coisa que a gente faz com bastante prática, que é a análise SWOT, ou a FOFA. O que é isso, professora? São os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, que nós temos que identificar, e as ameaças e oportunidades. Toda empresa que se preze tem que fazer uma análise SWOT, uma análise FOFA, né? Que é justamente o que, professora? É analisar quais são os pontos fracos da minha empresa. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico que o meu ponto fraco é um atendimento, eu vou conseguir corrigir esse gargalo. Se o meu ponto fraco é atendimento, eu tenho o quê? Que investir em capacitação dos meus funcionários, né? Você também tem que identificar o meu ponto forte, né? Vamos supor que o meu ponto forte seja uma boa infraestrutura, uma boa localização. Então, você tem que saber quais são os pontos fortes da empresa, né? Lembrando, vou dar uma dica para vocês. Se você tem um concorrente direto, o que for ponto fraco no teu concorrente direto, obrigatoriamente tem que ser ponto forte na tua empresa. Vamos supor que você tem uma loja de açaí e o teu concorrente tenha pouca variedade de produtos. Obrigatoriamente, na tua empresa, tem que ter grande variedade de produtos. É assim que a gente pensa em termos mercadológicos. Pronto, finaliza aqui. Então, dentro do microambiente, gente, eu faço análise das forças e das fraquezas de dentro da empresa. E a análise fofa, eu também consigo analisar as ameaças e oportunidades que estão dentro do mercado. Então, essa análise SWOT é uma análise do ambiente em si, tanto do micro, que é o que está dentro da empresa e o que está próximo a ela, como do macroambiente, que são aquelas questões que eu falei, políticas, legais, econômicas, socioculturais, tá? Então, é muito importante monitorar isso. Não esqueçam, evitem miopia de marketing. O que é miopia em marketing, professora? A miopia em marketing é quando eu acho que eu tenho um produto maravilhoso e o meu produto é o melhor do mercado e eu deixo de olhar para o meu cliente, né? Então, eu perco essa noção do que eu estou ofertando para o cliente. E às vezes eu acho que eu sou a melhor e nem sou. Às vezes eu acho que eu tenho o melhor serviço e nem tenho. Então, faça essa lista, né? Tentem fazer vocês mesmos com a empresa que vocês trabalham. Façam esse exercício. Vou deixar esse exercício mental para vocês aqui, para vocês pegarem a empresa que vocês trabalham, fazer uma análise, peguem os pontos fortes da sua empresa e enumerem os pontos fracos. Então, eu indico que vocês padronize. Coloquem 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, 3 ameaças e 3 oportunidades. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha loja seja de açaí. Aqui eu vou dar só um exemplo de cada por conta do tempo. Vamos supor que eu tenho uma loja de açaí. Tá? Meu ponto forte, variedade de produtos. Eu não só vendo açaí, como eu vendo também sorvete. Meu ponto forte. Meu ponto fraco é o horário de funcionamento, ou seja, meu horário reduzido. Muitos clientes reclamam que eu trabalho só até 10 e queriam que estendesse o horário até meio-dia. Ponto fraco, ok? Horário de atendimento. São variáveis que a empresa tem controle? Total. Ela consegue ajustar o horário de atendimento dela? Consegue. Dentro do ponto forte, que é o mix de produto, a variedade, ela consegue mudar? Também. E por isso que é microambiente. Agora, dentro das ameaças, dentro do meu setor de alimentício, da minha loja de açaí, o que poderia ser uma ameaça à compra do açaí? O desemprego, a diminuição da renda das pessoas. Vejam bem, gente, açaí é considerado como se fosse uma sobremesa, às vezes não é uma alimentação principal.
Então, se as pessoas têm menos dinheiro, né, estão desempregadas, elas vão fazer o quê? Dar prioridade à alimentação básica e não ao açaí. Se elas têm menos renda, ao invés de no período da noite, elas comerem um açaí, elas vão preferir jantar do que somente comer um açaí. Então, isso é uma ameaça muito forte para o meu público. Então, dentro de uma situação dessa, onde a renda das pessoas está baixa, né, o desemprego está alto, eu tenho que pensar em estratégias de promoção, em alguns dias da semana, onde eu não tiver muito fluxo de venda, baixar o valor do quilo do açaí. É assim que eu vou pensando, tá? E dentro das... Eu falei da ameaça. E dentro da oportunidade? Dentro da oportunidade, gente, é o delivery. Eu posso montar um app da minha empresa, onde o cliente monte todo o açaí nessa plataforma e ele peça ali no delivery e esse pedido chegue para ele. Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade trazida principalmente com a pandemia. Com esse novo decreto, eu só posso trabalhar de forma presencial na semana até 8 horas e na semana até 3 horas. Então, se eu tiver, né, uma plataforma dessa delivery, eu vou conseguir vender até mais tarde, até depois de 3 horas, de forma em delivery, sem ser presencial. Então, não vai prejudicar minhas vendas. Então, agora com o decreto, que foi uma decisão político-legal do macroambiente, o governo determinou que as empresas fechassem 3 horas da tarde no fim de semana. Então, para não fechar e prejudicar a minha empresa, como é que eu vou me adaptar a isso? Eu vou investir no delivery, né? Então, isso é uma solução que as empresas buscaram. Agora, eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu encontrei uma empresa ali de açaí que ela vai fechar. Ela disse para mim, não, Ediane, eu vou fechar esses 15 dias de decreto, porque o delivery para mim ainda não é uma coisa bastante adaptada ao meu negócio e eu tenho mais vendas presenciais do que em delivery, então eu prefiro fechar. Mas ela decidiu fechar por quê? Porque ela não conseguiu se adaptar de forma rápida ao delivery. Então ela preferiu fechar. Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre análise ambiental. A gente tem que ficar fazendo isso, gente, de forma contínua. Nós fazemos isso todo momento. Nós do marketing, nós toda hora estamos analisando o ambiente para que a gente possa tomar melhores decisões, né? Hoje em dia, a maioria das empresas estão fechando as portas. Então, cada dia que passa, principalmente com essa crise que a gente está vivendo, a gente precisa saber se adaptar a essas mudanças do ambiente. Se a gente não ler da melhor forma o ambiente, a gente não vai conseguir sobreviver. A nossa competitividade vai estar em risco. Então, aprendam a fazer essa leitura do ambiente, pratiquem, isso é prática, tá? Leiam matérias, né? Estudem, leiam revistas, leiam periódicos, artigos científicos, porque isso gera mecanismos para que a gente entenda como é que funciona o mercado e as empresas, tá? Então é isso, meus amores, gratidão, gratidão mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina. Ao longo do curso vocês vão ver talvez outras disciplinas relacionadas a marketing, porque é uma disciplina hoje bastante exigida em termos de mercado, tá? Até mais e espero estar com vocês em outra disciplina.